Você sabe o que é compromisso com o reino? Será que você sabe mesmo? Porque a maioria das pessoas pensam que compromisso com o reino é você servir como um agente de conversão das pessoas para o reino de Deus. O problema é que as pessoas confundem reino de Deus com práticas religiosas praticadas pelas igrejas e pelas religiões mundo afora. Quando que, na verdade, compromisso com o reino é compromisso com o reino de Deus que está dentro de você. É você compreender como você funciona, como a nossa realidade é criada, e eu não me canso de repetir isso para vocês até que isso entre na sua consciência. Você precisa aprender como a sua realidade é criada, e são as suas emoções, os seus pensamentos, as suas ações, a sua proatividade ou a sua reatividade que criam a sua realidade. E compromisso com o reino é você reinar sobre você mesmo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quer conhecer a Deus? Conhece-te a ti mesmo. Não se esqueça destas palavras. E hoje é o 48º dia da contagem do Homer. Nós estamos na Sefirá de Malhut, e hoje é exatamente Iesod de Malhut, onde nós temos a vinculação na nobreza, ou o compromisso no reino. Lembrando que Malhut é o reino. É isso que eu vou descortinar para vocês hoje, segundo os sábios da Cabalá, para que você entenda como corrigir esse desvio emocional que a maioria das pessoas pratica porque elas foram ensinadas desta forma no sistema dominante de hoje da religiosidade no mundo afora. Mas a forma correta de fazer isso eu te conto logo depois da vinheta, então não sai daí! Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben Avraham e nós estamos hoje no penúltimo dia da contagem do Homer, pessoal. Tem sido trabalhoso, tem sido difícil, mas aqueles que perseveraram hão de galgar os méritos deste esforço em corrigir as tuas sefirotes, corrigir os teus desvios emocionais e, com isso, limpar as tuas sefirotes, limpar os teus canais espirituais, para que a sabedoria divina possa fluir em você e acessar a sua consciência sem bloqueios, sem desvios, sem roubos no meio do caminho. É isso que se trata a contagem do Homer. E a Sefirá de Yesod, ela é o fundamento, é onde convergem todas as energias para que possam ser refletidas para o planeta Terra. É o último redutor de energia para que a energia chegue até nós numa frequência que a nossa mente, a nossa frequência mental seja capaz de captar. E Yesod tem esse aspecto de fundamento. E o que é o fundamento? Fundamento é o compromisso que você assume em alguma coisa. Porque tudo que acontece no mundo físico depende das emoções humanas, depende da vontade de alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Sem o desejo, nada acontece. É o desejo que move o mundo, é o desejo que move as pessoas. E o desejo é o fundamento. E o compromisso que você coloca em alinhar o seu desejo com a luz do Criador para conhecer quem Deus é, para entender que o reino de Deus está dentro de você, para entender que você precisa conhecer-se a si próprio para você conhecer Deus.
E é isso que significa compromisso com o reino, porque a você foi dado o livre-arbítrio e foi dado este presente celestial de você ser um soberano no mundo físico, soberano sobre a criação da sua própria realidade, soberano sobre os eventos que acontecem na sua vida. Mas tudo isso depende do que acontece dentro de você. É por isso que é dito que o reino de Deus está dentro de vós. E quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando do que você pensa, do que você sente, do que você imagina, a forma como você observa as coisas, a forma como você interpreta as coisas. Então, é necessário que você injete compromisso no reino, compromisso em compreender estas coisas, compromisso em vigiar os seus pensamentos, compromisso em selecionar as suas emoções, compromisso em colocar um cabresto no cavalo selvagem da nossa imaginação. É isto que é injetar Iesod em Malhut, ou vínculo na nobreza, em outras palavras, compromisso no reino. É isso que significa. E não é o compromisso com alguma instituição religiosa, você bater carteirinha lá nos eventos religiosos que aquela instituição oferece para os seus fiéis. Não é isso. É o compromisso que você tem primeiro com o Criador, segundo, com você mesmo, e terceiro, com as pessoas no mundo, lembrando que nós viemos ao mundo para compartilhar. E o problema é que as emoções negativas e os sentimentos negativos, os pensamentos negativos e as imaginações negativas impedem que as pessoas compartilhem. Para contrabalancear esta força, nós temos dois caminhos: o caminho do sofrimento, que é o caminho do karma, que é o caminho da dor, que é o caminho onde você recebe de volta a mesma frequência energética que você emanou para o universo. Se ela é negativa, ela vai trazer caos e eventos negativos na sua vida. Ou o caminho da sabedoria, que é o caminho da Kabbalah, você entender como essas coisas funcionam, se posicionar para ser rei de você mesmo, para ser rei dos teus pensamentos, rei das tuas emoções e o rei da tua imaginação. É assim que você se torna rei, e este é o verdadeiro compromisso com o reino. É isso que Jesus queria dizer. Você quer ajudar o seu irmão, mas primeiro tira a trave do teu olho, para que depois você enxergue claramente e então você possa ajudar o seu irmão a tirar a trave do olho dele. O que ele estava falando? Primeiro, você tem que ter um compromisso interno com você mesmo, tirar essas clipotes, tirar essas crenças negativas, esses paradigmas errados que você acredita, entender que você está se auto-sabotando se você não coloca guarda na tua cidade, se você não coloca guardas nas portas de Jerusalém, se você não vigia o que você pensa, o que você sente, o que você imagina. É assim que você tira a trave do teu olho, porque o olho que ele estava falando não é o olho físico, é o olho da nossa mente, é a forma como nós interpretamos tudo que acontece com a nossa mente, é como você vê as circunstâncias na sua vida. Você olha para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio? É isso que é tirar a trave do teu olho, pessoal. Então entenda essas coisas porque elas são de suma importância para a sua felicidade, para você ser dono do seu destino, para você aprender a criar a sua realidade de forma consciente. Você vai saber o que você está semeando, então você pode ter a certeza do que vai se manifestar no seu futuro. E isso é de suma importância para quem quer se achegar a Deus, porque se achegar a Deus é você ser a melhor versão de você, é você cumprir o papel pelo qual você foi criado, é você voltar ao status quo antes da queda de Adão e ser dono do seu destino, dominar
a sua realidade. É isso que significa você reinar em Malhut. Então vamos lá, vamos para o texto para a gente iluminar isso um pouco mais. Iesod de Malhut, vinculação na nobreza. Examine o aspecto vinculador de sua soberania. Você tem compromisso com a soberania? Em outras palavras, você tem compromisso com o reino? Você tem o compromisso em reinar na sua vida, em reinar sobre os seus pensamentos, reinar sobre as suas emoções, ou você deixa tudo isso no piloto automático? É isso que o texto está perguntando. A independência saudável não deve impedir você de se ligar com outra pessoa. Pelo contrário, a sua autoconfiança permite que você respeite e confie na soberania da outra pessoa e finalmente se ligue a ela, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio de ser ou não ser reino da sua própria vida, de governar ou não governar, de dominar ou não dominar. É você que domina sobre a sua vida ou é o seu ego que domina sobre você? Ou são as clipotes que dominam sobre o seu ego e o seu ego domina sobre você? Qual que é o teu caso? É disso que nós estamos falando, pessoal, porque você precisa confiar na sua soberania, mas para você confiar na sua soberania, você tem que realmente ser soberano. E aí você vai entender qual é o nível de soberania que cada pessoa aplica na sua própria vida. E você tem que respeitar isso, porque ao contrário de outras religiões, a Kabbalah não é religião, ela é uma sabedoria divina. E a Kabbalah, ela não exorta ninguém a sair buscando discípulos à torta e à direita, fazendo missão e tentando converter as pessoas com argumentos e com pregações invasivas. Não, pessoal, muito pelo contrário, a Kabbalah é muito reservada. A Kabbalah nós expomos aquilo que nós temos para expor. É a luz que vai tocar a pessoa, se a pessoa está pronta, se a consciência dela tem o mínimo de força para reagir e assimilar esta luz para dominar sobre o seu ego. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão presas na sua consciência. A consciência está escravizada. A Shekinah está no exílio, pessoal. É disso que nós estamos falando. Porque é este vínculo que você estabelece com você mesmo que vai fortalecer o vínculo com a própria soberania que você tem, ao invés de sacrificá-la, porque a maioria das pessoas está sacrificando a sua própria soberania ao não liderar os seus pensamentos, as suas emoções, ao não reinar sobre si mesmo. E quem reina são as circunstâncias externas que determinam se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está cabisbaixa. Lembra de Salomão, pessoal? Salomão utilizava dois anéis. Em um anel ele tinha o Magim Davi. No outro anel ele tinha escrito o seguinte: tudo passa, isso também passará. Por que, que ele usava um anel escrito isso? Este é o segredo de tudo isso que nós estamos falando. Quando aconteciam coisas positivas na vida de Salomão, quando ele ia ficar muito alegre em relação àquilo, ele olhava para o anel e ele dizia: tudo passa, isso também passará. E quando aconteciam coisas negativas na vida dele, ele também olhava para o anel: tudo passa, isso também passará. Mas qual que é a conclusão? Qual que é o resumo da ópera, pessoal? As circunstâncias externas não podem determinar as suas emoções. As circunstâncias externas não podem determinar o que você pensa e o que você sente. Se você faz isso, você é o efeito e não a causa. Você está sendo reativo, porque você reage para a alegria ou para a tristeza conforme eventos felizes ou eventos tristes externos na sua vida. É por isso que Salomão olhava para o anel. Era algo assim muito bom
Eu vou monitorar a minha alegria, porque eu sei que ela logo passará. Era algo muito triste que havia acontecido, e ele olhava para o anel e falava: Eu vou monitorar para que a tristeza não me invada. Esse era o segredo por detrás deste anel de Salomão. Então entenda essas coisas, pessoal. Você não pode deixar as circunstâncias externas da sua vida dominar você, porque senão você está nesse ciclo vicioso de negatividade. Eventos negativos criam pensamentos e emoções negativas dentro de você. Você emite isso para o universo devolve mais eventos negativos na sua vida e você repete o ciclo. Você fica retroalimentando isso. Então dê um basta, pessoal. Lembre do anel de Salomão. Tudo passa e isto também passará. Está em alguma adversidade, alguma coisa te preocupando na sua vida, vai passar. Tudo passa, isso também passará. Então, eu não vou deixar isso influenciar as minhas emoções, aquilo que eu penso e a maneira que eu observo, porque a maneira que eu observar, potencializada pelas emoções negativas que eu estou gerando, vai colapsar a onda e é isso que vai se manifestar na sua vida novamente. Então, esse é o segredo do tudo passa e isto também passará. Nunca se esqueça disso. Então, vamos lá. Qual a pergunta que nós temos que fazer no dia de hoje? Minha soberania me impede de me relacionar afetivamente com os outros, porque se você não domina as tuas emoções, isso vai impedir que você se relacione com as outras pessoas. Você vai ser uma pessoa reativa e qualquer coisinha que alguém te fizer, você vai reagir ou com vitimismo, ou com violência, ou com tristeza, ou com raiva. É disso que está falando. Tua soberania pode impedir você de se relacionar com as outras pessoas. Por isso, você precisa reinar nas tuas emoções, reinar dentro de você, ter inteligência emocional. Isso pode ocorrer por causa de inseguranças profundas das quais não estou consciente, coisas que aconteceram no seu passado que disparam gatilhos emocionais em vocês, como quando as mesmas circunstâncias ou semelhantes circunstâncias se repetem e você toma a mesma postura emocional. Então você precisa observar isso e você precisa consertar isso na sua vida. Eu reconheço o fato de que o medo de me relacionar reflete uma falta de confiança em mim mesmo e na minha própria soberania. Muita gente tem medo de se relacionar com as pessoas. E o que é que o texto está falando? Uma das possíveis causas é a falta de confiança em você mesmo e a falta de confiança na sua própria soberania. Você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa que não consegue dominar as suas emoções, você é uma pessoa reativa. E aí isso impede que você se relacione com as pessoas. Então são esses desvios emocionais que nós temos que corrigir hoje. Como? Colocando compromisso no reino, compromisso em você assumir o controle da sua vida, assumir o controle do seu mundo interior para que você possa ser dono da sua realidade exterior. É disso que está falando, pessoal. Eu falo com a pessoa com quem estou me relacionando e analiso o meu temor de que a ligação vá comprometer meus limites. Sabe quando você começa um relacionamento e você fica desconfiado? Até aqui eu vou, mas se passar disso, eu me afasto dessas pessoas. É disso que está falando. Por que que tem esses limites? Por que que você tem esse medo? Por que que você tem este receio? Se você é uma pessoa que domina as suas emoções, o seu sim é sim, o seu não é não. Você é honesto primeiro consigo mesmo e depois você é honesto com as pessoas. E você consegue aplicar inteligência emocional suficiente para ter jogo de cintura nos relacionamentos. Jogo de cintura, saber quando dizer não e como colocar este não, saber quando dizer sim e como colocar este sim. Conhecendo
a você mesmo primeiro e conhecendo a outra pessoa. Este é o segredo. É isso que nós temos que corrigir neste dia. Isto que é compromisso com o reino, lembrando que você é o rei deste reino. Nunca se esqueça disso. Então, qual é o exercício do dia? Concretize sua soberania, intensificando sua ligação com alguém próximo a você. Sabe aquele seu amigo, aquele seu primo, o seu marido, a sua esposa ou aquela pessoa que te conhece mais do que você mesmo? Se ligue a esta pessoa. Converse com esta pessoa. Peça para ela dizer para você como que você me enxerga, quem sou eu, quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos. E ouça isso atentamente. Leve em consideração o que a pessoa está falando. Pergunte por que você acha isso. Cite situações onde você teve esta percepção ao meu respeito. E aí você vai se enxergar melhor através dos olhos dos outros. É assim que você corrige dentro de você de uma maneira mais drástica. É como você pedir ajuda aos universitários. Se você sozinho não está conseguindo reinar, talvez conversando com uma pessoa que você é próximo, esta pessoa sendo honesta com você e falando realmente a verdade acerca de você, você vai ter muitos insights ao seu respeito que você não tem conseguido observar. Aí você anota essas coisas e corrige estas coisas. Não deixe o seu ego se ferir, não deixe o seu ego se inflamar. Lembre-se, a sua consciência é o rei da sua vida. A sua consciência tem que reinar sobre o seu ego. Então, seja um rei sábio, não um rei tolo. Porque o rei sábio, ele vai ouvir os conselhos, vai ponderar isso, vai aplicar aquilo que é necessário, vai fazer a transformação que é necessária e ele vai melhorar demasiadamente a sua gestão, o seu reinado. E aqui nós estamos tratando do reino do nosso mundo interior, onde cada um de nós é o rei da sua própria realidade. Então a pergunta final é a seguinte: você é um rei sábio ou você é um rei tolo? O rei sábio é um reino próspero, é um reino de eventos felizes. O rei tolo é um reino de escassez e é um reino de eventos infelizes, de eventos negativos. Qual deles é você? Então aprenda, você precisa reinar sobre você mesmo, aplicar compromisso no reino, lembrando sempre que o reino de Deus está dentro de você. Quando você reina sobre você mesmo, você glorifica ao Criador, porque você cumpre o propósito pelo qual você foi criado. Muito bem, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E eu vejo vocês amanhã, no último dia da contagem do Homer, antes de chegarmos a Shavuot. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah